Boa noite, amigo telespectador do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando sempre aí na sua telinha, na sua casa, domingo, 7 da noite. A nossa reapresentação aos sábados às 21 horas. E você também pode nos encontrar no YouTube, perder algum programa, coloca lá Santa Portal Fronteiras. Aí você localiza os programas já passados aí, caso você tenha perdido algum, claro, né? Hoje o nosso convidado, já faz tempo, ele já veio aqui, nem lembro se foi 2016, 2017, não lembro. Perdi as contas, o Maurício Zomignani, ele que é assistente social, escritor, palestrante também sobre espiritismo, né? Isso. Múltiplas funções, e o nosso tema escolhido por ele é espiritualidade como fator promotor de saúde. Sim. Será que através da espiritualidade a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, obter saúde? E ele é escritor de vários livros, o último livro, não sei se tem alguma relação a isso? Sim. Tem, né? Exatamente. Ótimo, então nós vamos falar sobre isso hoje no Fronteiras da Ciência. E para a gente começar esse delicioso bate-papo, não esqueça do seu chazinho aí, né? Para assistir o Fronteiras da Ciência. E preste atenção nos dois recadinhos, começando com o Litoral Plaza Shopping, que passa a receber a rede de stick houses mais famosa do Brasil, que é o Outback. O Outback no Litoral Plaza Shopping, na Praia Grande. Presente em 23 países, o Outback chega agora ao Litoral Plaza e terá um pouco, então, daquela saborosa gastronomia australiana perto de você. Mais uma novidade do Litoral Plaza Shopping, como muitas outras, né? Porque é o shopping que não para de crescer, sempre inovando o Litoral Plaza Shopping. Falando em gastronomia australiana, eu me lembrei, certa ocasião, que eu entrevistei acho que é Yasmin. Yasmin era uma daquelas mulheres que falavam, daquelas pessoas que diziam que se alimentavam de luz, não comia mais nada na vida. Sim. E ela era australiana. E eu lembro que ela veio aqui no programa, ela não falava português, foi tudo em inglês, e na ocasião ela disse que, e eu perguntei, mas você não come absolutamente nada? Ela falou assim, às vezes eu vou num barzinho com amigos, o pessoal pede um monte de coisa para comer, e aí eu belisco alguma coisa, alguma coisinha só, nada além disso. E ela falou que esse é um problema para ela, porque como ela é conhecida na Austrália, às vezes ela estava num barzinho, assim que ela pegava alguma coisa, o bar inteiro levantava, tá vendo, tá comendo, mentirosa, né? Ela falou que ela ficava constrangida, né? É engraçado isso. É engraçado, né? Porque a gente ouve com a bebida alcoólica, eu bebo socialmente, mas essa é, no caso, eu como socialmente. Eu como socialmente, é bem por aí, perfeito. Bom, e o segundo recado é do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida o nosso telespectador a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme. Não é oral, é pela pele, né? Visando trazer enormes benefícios na saúde emocional e física para que possa enfrentar e vencer os obstáculos do dia a dia. Venha conhecer esse incrível tratamento que poderá realmente ser o alicerce para transformar sua vida para muito melhor. Você pode saber muito mais acessando o site que está na sua telinha, santiniortomolecular.com.br, e você que é da Baixada Santista pode fazer uma avaliação do seu sistema biológico total através do telefone 3232-1909. A ortomolecular é uma grande tendência mundial, né? Nós temos aqui um excelente profissional em Santos, ele tem a Clínica São Paulo, porém também atende em Santos no 3232-1909 e aqui fica na rua Júlio Conceição 209 Santos. Bom, Maurício, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né? Jadir, que é isso. Eu vejo você também presente lá no nosso grupo do Fronteiras da Ciência. Sim. Né? No Facebook. No Facebook, né? Então sempre é bom ver você lá junto com a gente também. E Maurício, eu não me lembro qual foi o último assunto que a gente falou da outra vez, você lembra? Não, eu tô lembrando, já faz tanto tempo, né? Já faz tempo. Agora, tudo assim, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. É AP e DP, né? Exatamente. Antes da pandemia e depois da pandemia. Tá certo. Divisor de água. Bom, mas enfim, o nosso assunto hoje é sobre como a espiritualidade pode melhorar a nossa saúde e eu já começo direto nessa pergunta. Sim. Na verdade, esse assunto é um assunto que tanto a ciência quanto as diferentes terapias alternativas vêm avançando nesse sentido. Então, por exemplo, agora nós tivemos como grande assunto durante a pandemia a questão da imunidade do corpo.
E todos nós sabemos que, por exemplo, a depressão, a desesperança, o pessimismo atua sobre o sistema imunológico. Baixando ele, né? Baixando o sistema imunológico. Então, se a sua mente é capaz de baixar o seu sistema imunológico e dar acesso ao seu corpo dos mais diferentes agentes patogênicos, você imagina qual a influência, o que é o tal do psicossomático? Será que seriam algumas doenças que seriam psicossomáticas ou seria realmente uma transposição de um estado mental e espiritual para a matéria? Né? O estágio dessas pesquisas está avançando no sentido de localizar uma úlcera, uma gastrite, uma insônia, que tradicionalmente, só como exemplo, sempre foram associadas à questão mental, à questão espiritual, mas atualmente já se percebe que todas as doenças elas têm um aporte espiritual. E isso, de acordo com a revelação dos Espíritos, fica ainda mais claro. É muito interessante isso, porque, por exemplo, há muito tempo, Paulo de Tarso, no Oriente, já se fala em corpo espiritual. Isso não é uma novidade, nem foi trazido pelo Espiritismo. Não foi por Kardec. Não foi por Kardec. Antes, Já se sabia disso antes. O que a revelação dos Espíritos trouxe é que o corpo espiritual ele é extremamente moldável pela mente. É a mente que molda o corpo espiritual. E isso quer dizer que... E o corpo espiritual é também chamado de modelo organizador biológico. É o corpo espiritual que, com uma forma de bolo, transmite ao corpo físico as suas características. E é esse o mecanismo da psicossomatização. É através do corpo espiritual que é impresso, que recebe a impressão da mente, que transmite as questões para o corpo físico. E isso é muito interessante porque mostra o mecanismo através do qual, de uma vida para outra, ou mesmo durante uma própria vida, você teve uma vivência de alto impacto mental e essa vivência ela é transmitida para o seu corpo físico. Maurício, um trauma, por exemplo. Tudo de bom ou de mal que acontece começa... Então, no corpo espiritual. Exatamente. De bom ou de mal? Começa na mente, que transmite ao corpo espiritual, que por sua vez transmite ao corpo físico. Essa cadeia de transmissão é muito interessante que a gente comece a entender, porque dá abertura para você pensar terapias profundas que sempre foram pregadas como dever religioso. Então é a mente trabalhando sobre a religiosidade, né? Exatamente. Porque eu cansei de entrevistar médicos aqui e eles são unânimes em dizer que a pessoa que tem uma crença em alguma religião, não precisa ser espiritismo, ela tem a crença em alguma religião. Sim. Essa pessoa normalmente consegue resultados muito melhores no tratamento do que outra que já vem desanimada, não acredita em nada. Exatamente, exatamente. O pessimismo ou o otimismo, a esperança ou a desesperança, a fé ou a descrença atuam sobre o sistema biológico. E essa revelação de que atuam através do corpo espiritual, ela ajuda muito a gente a entender, por exemplo, que sempre se falou do perdão. O perdão como obrigação social ou obrigação religiosa. Todo mundo lembra de ocasiões na escola em que dois alunos brigavam, o inspetor de alunos colocava os dois um na frente do outro e mandava dar a mão, mandava desculpar. Essa prática, evidentemente, não atua sobre o corpo, não é uma prática terapêutica porque ela é da boca para fora, é uma prática apenas social. A mesma coisa com a prática religiosa, que também é externa, é imposta. Não são práticas terapêuticas. Mas quando essa prática social ou religiosa, ela parte de uma decisão íntima, de você falar... De uma vontade, né? Uma vontade íntima. Eu escolho me limpar. Eu escolho não carregar peso. Porque a mágoa e a culpa, que são as experiências, os venenos de alma que restam para a gente quando alguém erra, se você erra com os outros, você guarda a culpa. Os consultórios estão cheios de culpados. Se os outros erram com você, você retém mágoa no seu coração.
A mágoa é um veneno da alma. Já se diz com muita propriedade que a mágoa é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Né? Então, antes de tudo, esses venenos atuam sobre você. E atuando sobre você, através de perdão, de arrependimento, que eram antigamente deveres religiosos, passam a ser práticas terapêuticas, onde você se libera do veneno que de outra forma você cultivaria. E eu percebo que as religiões ou filosofias orientais, elas trabalham isso muito bem. Como a Seicho-no-ie, a Rap Science, a Messiânica, enfim, todas essas orientais, elas têm o estudo voltado para isso, né? A importância de você fazer o bem, pensar o bem, agir o bem, você tem qualidade de vida, é a lei do retorno, né? Exatamente. E o que eu acho interessante é que a gente pode ampliar ainda isso, Jadir, porque o conceito que prevalece de saúde no mundo, aquele da Organização Mundial da Saúde, que é a Organização das Nações Unidas para a Saúde, ele dá um conceito de saúde que fala assim: saúde é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual, e não apenas a ausência de doença. Quando situa isso, denuncia o impasse que nós estamos vivendo. Como é que é esse impasse? Qual é o serviço que você conhece que propõe saúde? Por esse conceito, não do espiritismo, não de uma doutrina ou de outra. Por esse conceito da OMS, qual é o serviço que propicia, que estimula o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual? Então nós vivemos um impasse onde serviços de saúde, que se apresentam como serviços de saúde, tanto no campo espiritual quanto no campo científico, eles não propiciam saúde. No momento que você vai até um profissional de saúde e você tem a prática de realizar uma série de exames, que essa é a prática comum. Então você realiza uma série de exames, os teus resultados dão dentro do limite da normalidade, você está saudável. Mas a OMS fala para todos nós que saúde não é ausência de doença. Então a prática que nós estamos tendo é de não saúde. Não por mim, não é por ninguém, é a Organização Mundial da Saúde que está colocando. Então, quais são as práticas, Maurício, que você recomenda para essa saúde? Pois é. Na verdade, quais são as práticas e quem é o profissional? Quem é o agente, não é o profissional, quem é o agente de saúde? Se você não tem... Mas não seria a própria pessoa? Nos serviços, a própria pessoa. A própria pessoa. E a gente vinha conversando antes de vir para cá. Uma pessoa que escolhe remar na praia com essas canoas grandes, ela está atuando sobre o seu sistema mental, sobre o seu sistema físico, sobre o seu sistema social. É uma prática terapêutica, não reconhecida, não recomendada. Você não vai ver ninguém prescrevendo, vai remar, apesar de que nos carros tem isso, né? Está estressado? Vai surfar. Está estressado? Vai pescar. Nós já sabemos o que é terapêutico para a gente. Tanto é que esses sinais, eles estão por todo lado. A gente sabe o que... Você, a essa altura, certamente você já descobriu, pela tua experiência de vida, algumas coisas que de vez em quando você precisa fazer para recuperar a tua saúde. Normalmente aquilo que te dá prazer, né? Isso. Então, a gente trabalha, infelizmente, com o dano. O que é saúde? Ficar assintomático. Tratar para não ter sintomas. Isso seria saúde. Não é. Quando você começa a trabalhar o bem, o prazer, a alegria, as coisas positivas como fomentadores de saúde, você começa a entrar num campo muito mais interessante, que é sinônimo de felicidade. Perfeito. Se você me der uma definição de felicidade que seja maior do que completo bem-estar biopsicossocial e espiritual, para mim vai ser uma surpresa. Então, saúde, vista como a OMS pensa, é igual a felicidade. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para você me responder no próximo bloco. Né? Você, como assistente social do Judiciário,
eu queria saber se no seu campo de trabalho, de alguma maneira, você instrui as pessoas sobre isso que você está falando no programa. Sim. Tá bom? Sim. Mas não, eu quero que você responda no próximo bloco. Perfeito. E já que nós estamos falando em saúde, estamos falando de saúde. Então o que vem agora? A ASH Saúde BRH, que tem duas perguntas para deixar na sua cabecinha aí para você pensar, né? Será que seu plano de saúde está de acordo com as suas necessidades? E segundo, será que está pagando um preço justo? Essa é a dúvida que a gente sempre tem. Será que você não está pagando muito pelo plano, né? Ou pouco, ou talvez um pouco mais para você ter uma abrangência maior, né? Então, você quer tirar essas dúvidas? A ASH Saúde BRH tem profissionais com mais de 25 anos de experiência no mercado de planos e seguros saúde. E agora, para você que não tem plano, toma cuidado, porque às vezes um dia de internação num particular, pode corresponder a mais do que 12 mensalidades que você estaria pagando mês a mês do plano de saúde em um ano, né? Então é muito caro. Então, claro, a gente está em busca de saúde, como é o nosso tema de hoje, mas todos nós precisamos ter um plano de saúde, não tem como fugir disso, né? Então a equipe da ASH Saúde BRH vai encontrar alternativas que cabem no seu bolso. Isso que é importante, caber no seu bolso, né? Bom, então vou dar uma dica. Pegue seu celular agora nesse momento, aponte para a nossa TV, na nossa TV que está entrando aí um QR Code, pega esse QR Code aí, aponte a câmera e você diz depois que é telespectador do Fronteiras da Ciência e vai ganhar 20% de desconto no primeiro pagamento na ASH Saúde. Além deles enquadrarem melhor o seu orçamento em um plano, ainda você vai ter desconto. Legal, né? Então, o WhatsApp da ASH Saúde é o 99 118 4122. 99 118 4122. E eles ficam na Avenida Ana Costa 464, Santos. E a gente volta já com o Maurício Zomignani. É rapidinho. Estou hoje conversando com o Maurício Zomignani, ele que é assistente social do jurídico, também palestrante, escritor de muitos livros. Vou mostrar aqui alguns livros. E esse bloco, lembrando que é patrocínio, tá aí com a gente, né, ajudando Fronteiras da Ciência, a Unilaser Hospital Dia, que conta com mais de 20 anos de história e é o único Hospital Dia da Baixada Santista com o selo ONA de qualidade em saúde nível 3. Sabe o que significa isso? Que é o mais alto patamar de qualidade nacional em saúde, é o mais alto. Isso na Unilaser, né, gente? Então, com os olhos a gente não brinca. Eu sempre falo aqui que eu já passei por uma experiência um pouco chata, né? Fora do Brasil, inclusive, eu tive o descolamento de retina e quem me salvou foi o profissional, o Dr. Celso, da Unilaser. Um corpo clínico, ele e também o Dr. Guilherme Matti. Um corpo clínico altamente qualificado em uma estrutura com equipamentos de ponta e realiza, então, todos os tipos de cirurgia oftalmológica, todos os tipos e com equipamento de ponta. Conheça a estrutura, fica na Ana Costa 222, quarto andar. Ó que fácil, hein? Ana Costa 222, quarto andar. E lembrando que tem também o pronto oftalmo, que é o pronto socorro dos olhos. Aí não precisa agendar. Teve uma emergência, aconteceu alguma coisa com alguém da sua família, com você, com o vizinho, cara, dá esse endereço, Francisco Glicério 197, quase chegando na Ana Costa, não tem como errar, Francisco Glicério 197, inclusive sábado e domingo, e não precisa agendar porque é um pronto-socorro, tá bom? Bom, você pode saber mais acessando o site unilaseroftalmo.com e o telefone do Hospital Dia 3235-6823. Vou repetir, 3235-6823. A saúde ocular com seriedade que você merece. Bom, Maurício, eu perguntei no último bloco se você, como assistente social, de alguma maneira, você coloca isso, incorpora isso no seu trabalho também. Sim. Você imagina, Jadir, a gente às vezes tem uma concepção errônea de que a pessoa saudável, a pessoa pacífica, é uma pessoa passiva. Confunde uma coisa com a outra. Então, se você tem uma pendência com alguém, tem algum erro você entrar na justiça? Nenhum.
Então, o meu dia a dia é de pessoas, lógico, partes que estão litigando dentro de processo. É um conflito. É um conflito. É um conflito. E você vive com isso, né? Profissionalmente. Exatamente. Nós trabalhamos Claro. exatamente no conflito, no que o diálogo faliu, no que o diálogo não foi suficiente. Não tem problema, é necessário ter um serviço como esse. Agora, você entrar com o processo, com que atitude você entra com o processo? Essa é uma questão. Porque às vezes a pessoa entra com o processo achando que deve jogar um jogo sujo, denegrir a outra figura, odiar, complicar toda a sua vida por causa de mau gerenciamento de litígio. Litígios são inerentes à vida, você não pode viver sem conflito. Essa utopia de Ninguém passa por isso. Não. Ileso, né? Ninguém é ileso. Né? Vou casar e vou ser feliz para sempre. Ok, no conto de fadas é bonito, mas na verdade a verdade não é essa. Onde existem duas pessoas tem litígio. Agora, como é que você tem vivido os seus conflitos? Essa é uma grande pergunta. Como você tem gerenciado os seus conflitos? No judiciário você vê partes disputando a guarda, é o típico que o assistente social e o psicólogo atuam. Se partes estão disputando a guarda de uma criança, não é uma criança qualquer, é o seu filho, e você inventa situações em relação a outra parte, que não é uma parte qualquer do seu filho, é o pai, é a mãe do seu filho. Você começar a imaginar ou a alegar situações inverídicas para obter a guarda, porque tudo seria possível dentro de um litígio para você ganhar cabe tudo. Essa é uma atitude doentia. É uma atitude que a pessoa pode ganhar uma ação, mas sair doente. Doente fisicamente? Até pode ser, mas como é que você explica para o teu filho que você inventou uma situação de abuso sexual envolvendo o pai dele para ganhar a guarda? Que implicações isso vai ter na tua vida, na tua convivência com o filho? Mas isso acontece muito? Infelizmente. A mãe alega que o pai fez... Infelizmente. Infelizmente, essas alegações... A justiça ouve a criança depois? Ouve a criança. E ouve a criança principalmente através de assistentes sociais e psicólogos. Porque aquela maneira clássica de ouvir a criança que é um juiz, o promotor do lado, 2 advogados, às vezes com um policial dentro da sala, não é um ambiente propício para uma criança ser ouvida. A criança precisa ser ouvida num ambiente minimamente acolhedor, minimamente próximo dela. Né? E isso é o que o psicólogo e o assistente social são treinados para oferecer. Né? As comarcas se esforçam para ter uma brinquedoteca, para ter um cantinho mais lúdico, onde seja possível para a criança expor, confiar. Né? E, no geral, nos processos, a gente acaba tomando a criança como fiel da balança, porque as partes alegam. E a criança, ela consegue mentir? Consegue. Mas a criança tem muito menos ferramentas de mentira, porque o adulto já se escolou nessa arte, o adulto infelizmente. Já é macaco velho, como a gente fala aí, né? Infelizmente. Então, às vezes, a pessoa pode ganhar, como Machado de Assis falava, ao vencedor as batatas. Você ganha a ação, mas perde seu filho. Perde no sentido de qualidade, de confiança, de qualidade de verdade. Mas, assim, o que você faz num caso como esse? Porque Sim. você também não pode interferir, né? A gente interfere no sentido do aconselhamento. A gente interfere no sentido de dar o nosso parecer dentro do processo. Você tem certeza disso que você está falando, assim? Pensa bem. Pensa bem. Quando há as contradições, as famosas contradições. A mãe fala uma coisa, a criança fala outra. O pai fala uma coisa, a criança fala outra. Então aí a gente acaba confiando muito mais na linguagem corporal, na linguagem das expressões, o fato de eu estou falando com você está olhando nos meus olhos. Tem pessoas que conversam com você pedindo desculpa. A boca está falando uma coisa, mas o corpo, o olhar... Está dizendo outra. E a gente vai
pega o somatório, o psicólogo e o assistente social são treinados para pegar o somatório das falas de uma pessoa, porque a pessoa não fala só com a boca, ela fala de inúmeras formas, e quando há a criança colocando uma outra versão, a gente se fia muito na criança. Não, nunca totalmente, mas a gente se fia muito na criança. Agora vamos retomar o nosso assunto. Foi interessante, eu quis fazer essa pausa porque é bacana, eu acho legal isso aí. Que não é o meu dia a dia, então sim, é curioso. Sim. Acho que não é o dia a dia da maioria das pessoas que estão nos vendo também, né? Então a gente tem curiosidade. Mas voltando ao nosso assunto, você como kardecista, estudioso, escritor, o que diz o Espiritismo sobre a saúde? Como você pode trabalhar dentro de você para que você tenha uma qualidade de vida? Sim. O Espiritismo revela, os Espíritos revelaram para Kardec que é uma fonte de todos os males. E isso é muito interessante, porque se você tiver um bicho de outro planeta que você tiver que matar e ele não tiver olho, não tiver pescoço, não tiver nada, você não sabe onde atacar, onde são os pontos vitais dele. No caso do mal da humanidade, existe uma fonte única. E essa fonte única é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho são as fontes de todos os males da sociedade. Todos os tipos de violência vêm do egoísmo e do orgulho, das ilusões próprias do egoísmo e do orgulho, das ilusões próprias da matéria. Vou te dar um exemplo. A pessoa que exerce uma violência de classe social, de raça, de sexo, qualquer tipo de violência, ela parte do pressuposto de que há uma superioridade. O homem é superior à mulher, o rico superior ao pobre, o branco superior ao negro. Quando ela adquire o ponto de vista espiritual e ela descobre que ela não é branca, não é homem, não é mulher, não é rica, não é pobre, que ela apenas está momentaneamente vestida de mulher, de homem, de branco, de pobre, assim por diante, isso dá uma posição epistemológica no mundo completamente diferente. Você quebra a violência pela raiz. E a violência é a matriz da dor. Você está, sim, em uma vivência. Sim. Numa outra você podia ter sido outra coisa, ou numa próxima, né? Exatamente. E algumas pessoas veem o Espiritismo da mesma maneira da nossa cultura tradicional. Ou seja, então a reencarnação e a vida sucessiva é Deus punindo. A reencarnação é o inferno dos espíritas. É o inferno dos espíritos. Imagina, não é isso. Se você tem... Eu me lembro daqueles carrinhos que a gente tinha de pilha, que às vezes eles chegavam num cantinho da sala e ficavam ali batendo e não conseguia sair mais. O que a criança precisava? Pegar o carrinho, virar. Nós, muitas vezes, ficamos insistindo num certo padrão de comportamento. No mesmo erro, No mesmo erro. Na revelação dos espíritos, há espíritos que se matam há 20 encarnações sucessivas. Você repete a nossa tendência pelo sistema neural, você estabelece sinapses e esses caminhos das sinapses tendem a repetir. Por padrões e crenças mentais, você também tende a repetir e você vai insistir nos mesmos erros. O que precisa para você sair do padrão de violência? Qual é o caminho para se a origem dos problemas é o egoísmo, qual é a saúde? Você entra em Jesus falando que o amor cobre a multidão dos pecados. Muito bem, mas para sair do egoísmo até o amor, o que eu faço? Qual é o caminho? Segundo a psicologia, convergindo com Jesus, é a empatia. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Coloque-se no lugar do outro, né? É aí que a encarnação entra, Jadir, que é uma coisa que poucas pessoas se deram conta. Porque a encarnação é você fazer na carne o que você poderia, pela boa vontade, ter feito em espírito. Então, um homem se relaciona com uma mulher, ele tem quase que a necessidade de se colocar no lugar da mulher. Você cria o seu filho, se você ama, você tem a necessidade de se colocar no lugar dele. Como é que você pode ajudar a sua mãe idosa se você não se colocar no lugar dela? Não existe amor sem compaixão, não existe amor sem empatia. Sem empatia. Só que o ser humano nem sempre se dispõe a compaixão e a empatia, quase nunca. E quando ele não se dispõe por boa vontade, o que a vida faz? Pega um branco opressor
e faz ele renascer negro. Não como punição, mas para sugerir, para estimular que ele amplie a sua maneira de ver o mundo. Imagina um machão que tem certeza que o homem é superior à mulher, renascer mulher. Um judeu renascer palestino. E vice-versa. E vice-versa. O choque existencial que dá na vida de uma pessoa ser colocada na posição de quem ele achava que era inferior. Não como punição, mas como aprendizagem. Como aprendizagem, para expanda o seu ponto de vista, amplie. Mas aí eu vou te deixar uma pergunta no ar. Pois não. Vou te complicar agora, hein? Vamos lá, se a gente puder. Não, o tempo tá voando o tempo aqui. Eu tenho certeza que o telespectador está percebendo isso. Está depressa, já tá acabando o segundo bloco já. E a minha pergunta era, que é que todo mundo que não é espírita faz. Sim. Que é a seguinte, né? Pô, mas tudo bem, eu nasci, vamos supor, com alguma coisa que eu falhei na outra vivência, então eu vim igual a essa pessoa na outra vivência para aprender. Mas aprender o que se eu não lembro nada da outra vivência? Sim. Essa é a pergunta, tá bom? Próximo bloco. Então eu vou fazer a agenda do Fronteiras da Ciência. São 3 comunicados, eu quero começar com o empório da Homeofórmula. Olha que interessante esse empório Saúde Homeofórmula. Preste atenção, ó. Produtos sem glúten e sem leite ou lactose, que me faz lembrar um médico que eu entrevistei uma vez, que ele dizia que se você consumir tudo sem glúten e sem lactose, você não vai ter nenhum problema de saúde. Ele dizia isso e era um médico formado pela Unicamp com doutorado no Japão, né? E nunca me esqueço dele, é o Dr. Keiichiro Koga, ele falava isso. Então, produtos sem glúten, sem leite ou lactose, existem muitos no mercado, mas precisam ser funcionais. Ou seja, precisam ser elaborados com ingredientes saudáveis e que beneficiem a saúde. No Empório Saúde Homeofórmula, você encontra produtos com ingredientes que farão a diferença em sua saúde, porque são livres de conservantes, aditivos químicos, livre de corante e ainda usa somente ingredientes naturais. E fabricamos, o Empório Saúde Homeofórmula fabrica ao som de música clássica. É isso aí. Então, ó, profissional de primeira, venha nos conhecer na Rua Tolentino Filgueiras. Ficou a rua, uma das mais famosas de Santos, porque é a rota dos restaurantes, né? Rua Tolentino Filgueiras 149, só que nesse caso é esquina com a Rua Bahia, tá bom? Então, Tolentino Filgueiras 149, uma padaria sem glúten, mas com muito sabor. Deixa eu falar do psicoterapeuta de biomagnetismo Neto Rocha. Se você ou alguém próximo está com depressão, borderline, síndrome do pânico, ansiedade e outras patologias e não estão encontrando forças e alternativas para melhorar, há uma novidade e uma solução. O biomagnetismo é uma psicoterapia que tem obtido grandes resultados na recuperação mental e corporal. Entre em contato com o psicoterapeuta Neto Rocha e conheça essa novidade de terapia complementar. Você vai se surpreender. Olha, anote o WhatsApp 997536716. Ele é um grande profissional, viu, gente? Eu conheci ele o ano passado, tive no consultório dele e é fantástico. Vou repetir o WhatsApp, ó, 997536716. Canal 4, né, que é Siqueira Campos, 618. E o último recado é da Seichonoye do Brasil Regional Santos. Modo Feliz de Viver anuncia a famosa Conferência da Luz, o evento de transformação, cura, harmonização e manifestação da provisão infinita. Venha ser cada vez mais feliz, aprendendo o caminho da iluminação que abre as portas da felicidade para você e sua família, manifestando a felicidade em todos os aspectos da sua vida. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui com o Maurício hoje no programa, hein? Ó, só vou fazer um alerta para você, amigo telespectador, que a Seichonoye acabou de me avisar que mudou a data da conferência. Ia ser em julho, no final de julho. E agora vai ser nos dias 26, 27 e 28 de agosto, tá bom? Mudou. 26, 27 e 28 de agosto, nas cidades de Santos, Guarujá e Praia Grande. Mais informações, entrar em contato com a Regional de Santos, pode ser por telefone 3232
6687 ou em qualquer Seitonoye próximo da sua casa. Seitonoye do Brasil, modo feliz de viver. E a gente volta já com o Maurício e é rapidinho. Estou hoje conversando com o Maurício Zomignani, ele que é assistente social do Jurídico, palestrante, escritor, vamos falar dos livros agora também nesse bloco, né? E antes de mais nada, estamos falando sobre saúde, espiritualidade, né? E estamos abrindo o leque de conversa que está tão gostoso o bate-papo aqui, o tempo está voando. E eu quero falar da loja Mago Merlin. Olha, a loja Mago Merlin, vou aproveitar e também falar em nome do André, da loja Mago Merlin, que está parabenizando todas as mães, domingo, dia da mãe, você que está nos vendo domingo, é o dia das mães, parabéns a todas as mães encarnadas, desencarnadas, para você que está vendo a nossa reprise do sábado, então é o mês das mães, né? Continuamos parabenizando as mães, aliás, o ano inteiro, né? Parabenizamos as mães. Especial, né? Muito especial mesmo. A gente tem um grande carinho, minha mãe já desencarnada, mas a gente tem na memória o tempo todo. Então, parabéns a todas as mães. E o André, da loja Merlin, Mago Merlin, né, fez questão de, olha, lembre que eu estou desejando para as mães. Então, legal, André, em nome da loja Mago Merlin. Bom, para quem não conhece a loja Mago Merlin, fique sabendo que tem os melhores preços da Baixada Santista, não só preço, como também em qualidade, né, em artigos, tudo em artigos religiosos e esotéricos. O que você encontra lá? Livros, grande variedade de imagens, os melhores incensos, pedras brutas e roladas com preços excelentes, preço baixo, velas de todos os tipos, banho de ervas, artigos para rituais e oferendas, cordões, pulseiras, pingentes e muito mais. Legal para presentear alguém ou para você mesmo. Fica na Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Então, Pereira Barreto, número 12, obrigado por lembrar, André. Ô, Maurício, então, né, a gente fala assim, mas eu tô vindo aqui com algo que eu condenei, ou critiquei, ou fui preconceituoso na outra vida, eu tô vindo aqui daquela maneira do qual eu desqualifiquei. Mas eu não lembro disso, então qual é a validade? É muito interessante essa sua pergunta, você sabe que essa pergunta Sim. É uma pergunta de muitas pessoas. E também sei a resposta, mas cabe a mim perguntar. Sim, mas na verdade, esse esquecimento não é total. A mente não é una, a mente é trina. Você tem pelo menos o consciente e o inconsciente. E tudo que você viveu em outra encarnação, ele está em você. Você não desapareceu da sua mente. Mas eu não lembro. Você não lembra conscientemente. Esse inconsciente emerge, por exemplo, nas simpatias gratuitas. Você encontra uma pessoa que nunca viu na vida. Ela nunca te fez nada e você não vai com a cara. Por que é? Como é que a ciência explica isso? De onde vem isso, né? Vem da genética? Lógico que não. Vem de uma lembrança inconsciente. O seu inconsciente naquele momento informa Jadir, toma cuidado com o Maurício. Toma cuidado com o Maurício, porque se ele não fez alguma coisa agora, ele vai te fazer. Acende um alerta em você. É o teu inconsciente atuando. Os talentos gratuitos. Vai uma criança, põe na frente de um piano, ela começa a tocar. Como assim? De onde vem isso? Do inconsciente. É um talento já desenvolvido numa vida que emerge na outra. É uma caixinha que fica ali guardada, claro, né? Então, a gente não tem acesso total, mas alguma coisa vai... Exatamente. Então, quando se fala do esquecimento, não é um esquecimento total. As memórias de vidas passadas estão em você. E isso, há inúmeras provas a respeito disso. Mesmo porque, se você lembrasse, você ia falar, então eu estou sendo punido mesmo, né? E a ideia não é de punir, e de aprender. Exatamente, é um desenvolvimento. Como é que a gente se desenvolve? A vida, através das encarnações, conforme a gente já falou no outro bloco, coloca a gente em outras posições. Porque a verdade, a filosofia já fala isso pra gente, a verdade nunca está num ponto de vista só. Quem detém a verdade? O ocidental ou o oriental? O cristão ou o budista? A verdade ela é fruto de olhar um mesmo objeto, iluminar um mesmo objeto de vários focos. E você vai sendo colocado em focos diferentes para conquistar essa verdade, conquistar essa consciência. Então, não há nada de... esse esquecimento é apenas na camada mais superficial da vida.
Quando surge um contato, surgiu um outro colega de trabalho, entrou no teu lugar e você falou, não fui com a cara, você precisa ficar alerta. Se você tiver a perspectiva espiritual, você vai ter uma certeza. Trata-se de um reencontro. De um reencontro promovido pela vida, por Deus, conforme as suas crenças, para uma reconciliação. E se eu uma oportunidade. Uma oportunidade. Nem sempre acontece. Que nem sempre acontece. E aí volta para aprender de novo. E que se não acontecer, você numa outra vida, você vai ter a certeza, Maurício, que você vai encontrar a pessoa novamente. O que você falou é mais ou menos aqui, não sei, a câmera vai conseguir pegar. Eu tô com uma caneca que ela é o formato cilíndrico, exatamente. Ó. Então você que vê de frente, assim, você que vê de frente, você vê no formato de um retângulo, praticamente um retângulo, né? É que o brilho te vê ser circular, o brilho da luz está permitindo você ver circular. Mas, na verdade, se não tivesse o brilho, você ia ver isso aqui num formato retangular. Mas se eu colocar de frente, é uma circunferência. Exatamente. É o mesmo objeto, que você fala, um vai falar assim, não, é um retângulo. O outro fala, não, o cara que está vendo daqui está falando, não, isso é uma circunferência. Sim. Né? Então você tem que ver de todos os lados. Exatamente. Né? Há uma parábola, vamos dizer assim, budista, que fala de 4 cegos que foram defrontados com um elefante, um pegou na pata e falou, é uma árvore. E conforme a parte que cada um pegava... Parece um tronco mesmo, né? Conforme a parte que cada um pegava, conforme o olhar de cada um, a vida é uma. Como é que você vai alcançar alguma coisa próxima da verdade, a plenitude, só por um ponto de vista? Só do homem? Só do ocidental? Só do branco? Só do rico? Só do da pobre? Mulher? Só, né? A gente precisa dos vários olhares. Então, esse esquecimento, ele é visceral para a gente. Antigamente, os computadores eram chamados de cérebros eletrônicos. E um computador, se você tiver um programa, um aparelho qualquer, o celular, se você baixar muitos programas e muitos arquivos, o que acontece com ele? Fica lento. Lento, estoura a memória. Você não consegue mais funcionar, ele fica desfuncional. É exatamente um similar ao idoso. O idoso que se deixou preencher de mágoas, ideias preconcebidas, culpas, etc., ele diminui a capacidade de entender as coisas. Aí o que a providência divina faz com a pessoa? Faz uma retirada de arquivos, como uma pessoa de manutenção de equipamentos vai e fala para você, Jadir, tira os programas que você está usando pouco. Aí tirando esses programas, o teu equipamento fica rápido de novo, que é a infância. E nós precisamos da infância para adquirir novos conteúdos, para aprender a nos relacionar com as pessoas que nós tínhamos inimizade e que tendíamos a continuar num padrão de violência. Você perdoa, você reinicia. Reiniciar é uma palavra típica dos equipamentos. Restart, né? Restart e típica da vida. Ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo, disse Jesus. E ninguém consegue melhorar um equipamento se não reiniciar. Reiniciar tanto no sentido de desligar e ligar novamente, quanto no sentido de pegar os seus arquivos, os seus programas que não são mais de grande utilidade e jogar fora. Limpa. A gente tem que... Tudo é assim, a gente tem necessidade de limpar o guarda-roupa de vez em quando, né? Algumas roupas, né? Livros, às vezes você tem excesso de livros, não cabe mais. Pois é, roupas. Eu tenho uma biblioteca que não cabe mais em casa, de vez em quando tem que falar, eu tenho que doar alguns, sem dúvida, e roupas, etc. Roupas e etc. A gente precisa muito disso. O novo disso. Só entra quando você se livra do velho, né? Exatamente, ninguém muda sem jogar muita coisa fora. Se você não desapegar, você não muda. O desapego é importante, é isso aí. Maurício, muito bacana, meu amigo. Deixa eu falar dos seus livros agora. Esse é o último, vou mostrar aqui. Exatamente. Prudente, a saúde segundo Jesus. É o título de Maurício Zomignani, Ateliê da Palavras. Então está aqui, Prudente, a saúde segundo Jesus. Esse é o livro. Tem a ver com o que nós estamos falando hoje? Exatamente. Você pega o início da nossa conversa. Quem propicia a saúde integral? Qual é o serviço? Qual é o profissional que propicia isso? Ninguém. Você mesmo deu a resposta. É cada pessoa que vai gerenciar nas formas de vida o que lhe dá harmonia, o que lhe dá paz de espírito. Pode ser remar, pode ser correr, pode ser a yoga. Isso é individual, de cada um, né? É de cada um. Então, só que essa formação sua para a conquista da saúde,
o nosso pressuposto nesse livro é que a gente conquista basicamente a partir de Jesus. Legal. Com Eu tô vendo que perdão, são... com arrependimento, com Cada nascer de página novo. é um capítulo. Né? Exatamente. Então, ó, o valor real, os salvadores e os distraídos, para e não contra o amor, movimento real. Então, ó, são capítulos, pequenos capítulos, né? No fundo, talentos, busca sincera, hora da prova, ilusões. Cada capítulo, né, é uma página, cada página é um capítulo. E ele tem um total de 6 livros, trouxe mais 2 aqui para a gente ver, que é Saulo e Paulo, esse aqui, Saulo e Paulo. E tem também Grãos de Mostarda, volume 2, Reflexões para Remover Montanhas. Exatamente. O título é bonito esse aqui, eu gostei, né? Grãos de Mostarda. Uma cor bonita também, né? Bonito também. Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas. Bom, quem quiser saber mais sobre você ou comprar seus livros, é somente com o próprio Maurício, não está em nenhuma livraria, né? Isso. Então, com o próprio Maurício. Então, eu vou pedir para que deixe o contato aqui do Maurício. Eu vou deixar 2 contatos, o e-mail e o Facebook. Perfeito. Pelo Facebook você pode também escrever para você, né? Isso. Ou pelo e-mail também, Sim. Claro. Então, o e-mail aí tem que tomar cuidado para escrever o e-mail, tá bom? Maurício Zomignani. Como escreve Zomignani? Bom, tá aparecendo aí para você, né? Então, Maurício é normal. Aí, Zomignani é Z de zebra, né? O de ontem, M de Maria, I de igreja, né? G de grande, N de navio, A de amor, N de navio e I de igreja. Então, Zomignani, que dá o som de Zomignani, né? Exatamente. Que é italiano. Italiano, É tutti italiano. ladrone, ecco. Tutti ladrone. @gmail.com. @gmail.com, tá bom? E o Facebook, é só colocar o nome dele, que também continua sendo difícil o nome, né? O Facebook, Maurício Zomignani, tá aí, Zomignani, mas se fala Zomignani, mas é Zomignani. Então tá aí para você copiar e se comunicar com ele, quiser um livro, quiser te perguntar alguma coisa, te chamar para uma palestra, você está a palestras? Sem dúvida. A gente já fez palestra em maçonaria, em grupos de umbanda, não há uma discriminação. Na verdade, a gente já trabalhou junto com campanhas da fraternidade. Eu gosto muito desse universalismo, porque Deus não tem dono. Deus não tem dono. Né? Então, a gente acredita muito que, hoje em dia, a gente precisa muito da espiritualização. As nossas casas estão sendo invadidas por pessimismo, por negativismo, por descrença. Nós nem saímos da pandemia, já entramos na guerra. Pandemia, agora a guerra, né? Tudo Pois isso. é. Você liga a TV, o problema é esse, você liga a TV, você só vê notícia ruim, né? E esse ano, Jadir, é um ano eleitoral. As eleições, a forma como a gente vinha vivendo a polarização ideológica, já vinha repartindo famílias. Eu conheço... Amigos, famílias... Eu conheço uma mãe que ficou 1 ano sem falar com o filho. Por causa disso, por né? questões ideológicas. Em grupos no WhatsApp. Eu participo de vários grupos no WhatsApp e o que as pessoas brigam dentro do grupo por causa de política... Ou nas redes sociais, você vê os xingamentos, né? O que você vê, na verdade, faz a ponte com a tua pergunta do judiciário. Temos litígios, temos conflitos, mas como, com que atitude eu abordo os litígios? Como é que eu entro numa situação como essa? Então, eu tenho uma diferença com você e vou disfarçar isso, vou querer encobrir? Não, nós temos uma diferença de opiniões, mas isso me autoriza a desrespeitar, a desqualificar você, a me envenenar com ódio, com raiva, desqualificando. Não, além disso que você falou, que é o mais agravante, sem dúvida nenhuma, eu ainda coloco outra questão. Quem é do partido A, jamais, não adianta você gastar verbo que você não vai convencer o do partido B e nem vice-versa. Exatamente. Né? Alguém que tem outro ideal diferente do meu, eu não vou jamais conseguir, ninguém convence isso e o outro. É que nem time de futebol, você nasceu com o teu time de futebol, o teu time pode estar ruim, mas você continua torcendo para ele. Pois é. Você não muda, então um não muda o outro, então para que se desgastar com isso, não é mesmo? Pois é. Além do desrespeito que você falou, que é o mais agravante. A maneira de gerenciar a maneira de gerenciar isso. isso. E nós temos até as eleições uma bomba armada no Brasil, nas nossas famílias. Nós precisamos gerenciar esse conflito inerente à política, política é conflito. Como nós vamos gerenciar isso, Jadir?
É muito sério, é um veneno que está pairando sobre todas as pessoas. Se uma mãe fica sem conversar com o filho por 1 ano em período pré-eleitoral, qual é a ameaça que está sobre as nossas famílias, sobre a qualidade de vida, sobre a nossa saúde mental? E isso eu não estou falando, você reparou, não falei de esquerda nem de direita. Nem eu. Né? Nem eu. Não entro nesse Claro, mérito. nem Agora, o veneno, a atitude ruim, a forma ruim de lidar com o conflito, ela é universal. Ela é de homens, mulheres, esquerda, direitas, espíritas e evangélicos. Perfeito. Infelizmente, a ignorância é generalizada. Maurício, eu quero muito te agradecer. Foi um bate-papo delicioso. Adorei de coração. Foi uma hora que passou voando. Foi mesmo. Voando. Eu espero tê-lo aqui em muitas outras oportunidades, com esse seu vigor, sua maneira de falar, que é muito gostoso. Jandir. Isso é legal. Eu gosto de pessoas assim, que falam como você fala, com ênfase, né? Isso faz a gente ficar bem, assim, acordado, desperto. Eu gosto Obrigado, muito, Maurício. gosto muito. E queria parabenizar, nós estávamos, a Baixada Santista estava com saudade de Jardim Albino. Obrigado, Nós obrigado. ficamos, esse tempo que ficamos sem o Fronteira da Ciência fez falta para a nossa comunidade. Obrigado, Maurício, obrigado. Deixa eu só falar do tema da semana que vem. Perfeito. Que a semana que vem, você já ouviu falar no Ghostbuster, Caça-Fantasmas? Pois é, vou trazer aqui um advogado, né? Dr. Carlos da Fonseca Júnior, que é advogado, e ele vai falar sobre como detectar a presença de espíritos. Ele tem um aparelho, faz isso, trabalha com isso, além de advogado, e ele também vai falar sobre as orbes. Bem curioso esse assunto. Nunca trouxe caça-fantasma aqui no Fronteiras da Ciência. É o próximo tema. Obrigado mais uma vez, Maurício. Eu que te agradeço. De coração. E a você, amigo telespectador, obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.